Louvamos a Ti, Senhor, por esse tempo. Louvamos a Ti, Deus, por mais uma oportunidade que Tu nos dá. Louvamos a Ti, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro onde nós podemos nos refletir sobre nós, nos conectarmos umas às outras e ao mesmo tempo, Senhor, podermos, Pai, e principalmente nos conectar a Ti. Nos ajuda, Senhor, nesse tempo, acima de tudo, que o Teu nome venha a ser glorificado. É o que nós pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Vamos para mais um tempo de reflexão. Hoje, nosso tema é a força de um abraço. De alguma forma, o Senhor, Ele me fez permanecer falando do contexto da família nesse tempo, ainda reposicionadas para frutificar. E de repente o Senhor começa a dizer assim para mim: como eu vou frutificar? Onde eu devo iniciar essa frutificação? Onde é que eu preciso iniciar o meu processo de frutificação? A gente já tem entendido que existe um reposicionamento, um algo acontecer em Deus para as nossas vidas. Mas existe sim um início de partida. Esse início, ele precisa começar em nós. E às vezes, quando nós passamos por um processo de reposicionamento e de várias reflexões e a gente começa a amadurecer, a gente quer logo sair correndo para dar fruto. Mas nesse momento, Deus tem nos chamado para dar fruto, principalmente, inicialmente, dentro de casa. É dentro da nossa casa que Deus tem nos chamado para dar fruto. É dentro da nossa casa que Deus tem nos reposicionado para podermos frutificar. É dentro da nossa casa que é o nosso primeiro grupo de reunião. É dentro da nossa casa que nós precisamos olhar para esse contexto e entender que é aqui, nesse lugar, que eu preciso frutificar. Porque se eu não entender esse processo, como eu vou frutificar? Lá fora, começando lá fora, aí eu começo fora e perco os meus. A nossa família é o nosso primeiro ministério. A nossa família é o nosso primeiro chamado. A nossa família é o nosso primeiro vocação. A nossa família é o nosso primeiro alvo. Então eu não posso pensar em frutificar, começar um processo de frutificação lá fora. Enquanto que na realidade eu preciso entender que o processo ele começa dentro da minha casa. Dentro de casa. É para onde Deus quer nos levar. Para nos reposicionar e frutificar dentro de casa. E para isso, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você abraçou os seus filhos? Qual foi a última vez que você abraçou o teu marido? Qual foi a última vez que você realmente deu um abraço? Saiu distribuindo abraços dentro da tua casa. Eu gostaria que você pensasse. Se você lembra, porque você abraçou recente, talvez você abrace sem ter uma consciência do real do que o abraço pode fazer. Mas hoje você vai ter consciência de que o teu abraço pode salvar o teu filho dentro da tua casa.
Ah, mas quem salva não é Jesus? Sim. Claro, nós não estamos discutindo isso. Quem salva é o Senhor Jesus. E só Ele, por Ele são todas as coisas. Mas as nossas atitudes, quando eu falo em salvar dentro da tua casa, pode afastar ou aproximar os nossos filhos de Deus. E maridos também. Então, quando a gente pensa em abraço, a gente vai trabalhar esse dia com um tema muito específico: a força de um abraço. Porque por mais que a gente imagine que o abraço é algo comum, natural, que não tem nenhum tipo de força, você vai começar a perceber que o abraço ele tem muita força. E para aquela mulher que abraça e para aquela mulher que não abraça, que não tem o hábito de abraçar. Que esse momento hoje ele seja um estímulo para você mudar o teu repertório comportamental e começar a distribuir abraços dentro da sua casa. E começar a distribuir abraços dentro da sua casa. E aí a gente começa a entender um pouquinho. Claro e evidente que a gente tudo é muito resumido que a gente trata aqui. Mas de alguma forma eu vou tentar trazer para vocês, mesmo resumido, um entendimento que vocês não possam ter dúvidas do que realmente o abraço pode fazer. A gente, quando fala de abraço, a primeira coisa que o abraço ele realiza é a aproximação. O toque, ele tem poder de gerar intimidade. O abraço, ele estabelece uma conexão. E eu digo, quando eu falo de conexão, eu vou além de conexão de corpo. O abraço, ele consegue trazer uma conexão de alma e ele consegue trazer uma conexão em espírito em Deus. Porque o abraço, ele representa o apego, o amor que eu tenho pelo outro. E principalmente quando esse outro, ele é meu filho, ele é meu marido. Aí assim, mas eu não preciso dizer que eu amo porque eu amo. Não, isso não é verdade, você precisa sim. Você precisa dizer que ama. As pessoas, elas cultuam muito essa ideia. Fulano sabe que eu amo. Meu filho sabe que eu amo. Às vezes não sabe. Porque dependendo da forma representacional que ele tem de mundo, da forma como ele percebe as coisas, ele pode não entender você falando, mas ele entende você abraçando. Então, na dúvida entre o seu filho ser uma pessoa que aprende ouvindo, aprende vendo ou aprende sentindo, você faz os dois, os três. Você fala, você demonstra com atos de amor visual e você, no sentido, abraça. Porque aí você consegue cercar o teu filho e ele não consegue. E se ele ouvindo, ele não consegue entender, se ele vendo, ele tem dificuldade. E aí, se abraçando, você vai automaticamente cercar ele. Então, dentro da escala representacional, ele vai estar sendo estimulado a partir do ouvir, do ver e do sentir. Que o abraço, ele tem essa ideia de amor, de carinho, de afeto. E ele envolve algumas sensações. 2 hormônios são envolvidos no abraço. E é engraçado que quando a gente abraça aqui fora, a gente imagina, não aconteceu nada. Não, o corpo reage. Internamente, o corpo da pessoa que recebeu o abraço, e isso não é uma coisa que a pessoa vá dizer assim, eu não quero que envolva os meus hormônios. Não tem isso, não existe. Isso é involuntário. Da hora
que você abraçou, você já deu a oportunidade do corpo do outro ser liberado 2 hormônios. É a oxitocina e a dopamina. Se eu não me engano, é a dopamina. Os dois, eles estão ligados à sensação de prazer, de alegria, de felicidade. Então, dentro dessa questão, a gente tem que entender que eu posso, em Deus, a partir de um abraço, liberar na vida do meu filho sensação de prazer, alegria, intimidade, quando eu tenho essa atitude. E ele começa, às vezes não, inconscientemente, as barreiras, elas vão sendo quebradas dessa relação que muitas vezes já está com os vínculos enfraquecidos. Então vamos entender um pouquinho. Se somente o abraço, ele já tem uma força grande de trabalhar o nosso sistema, o nosso esquema mental, a ponto de liberar sensações de prazer. Imagina quando eu, uma mulher reposicionada, que estou escalada para frutificar nessa geração, ungida em Deus, na presença do Senhor, pego meu filho e dou um abraço de amor nele. Quanto isso vai fazer diferença na vida do teu filho, que às vezes está lá dentro do quarto, no escuro, sozinho, isolado, achando que não tem ninguém. E é engraçado que um dos benefícios do abraço é fazer ajuda na questão da solidão. Quando a pessoa ela recebe o abraço, esse sentimento de solidão, de estar sozinho no mundo, de que eu não tenho ninguém, ele começa a, aos poucos, desaparecer. Então, eu estou dizendo, digamos, você pode estar pensando, então você está dizendo que um abraço faz tudo isso. O abraço, não. Não dá pra gente ter os benefícios do abraço com um abraço. Não dá para eu ter os benefícios do abraço abraçando o meu filho uma vez esporadicamente. É como se fosse um tratamento. Inclusive se fala da terapia do abraço. Então tudo que é a partir do entendimento de trazer resultados precisa ser trabalhado a partir de práticas. Precisa ser trabalhado a partir de uma constância, de você se pegar o teu filho, trazer ele para perto de ti e abraçar ele em Deus e profetizar sobre a vida dele. Você não precisa ele não precisa nem ouvir o que você está profetizando. Mas se ele ouvir, não tem problema nenhum. O que está sendo gerado nesse momento é uma conexão que o nosso adversário ele tem lutado dentro dos lares para fazer com que essa conexão, pais e filhos, sejam fragilizadas, que os vínculos eles sejam enfraquecidos, que os vínculos sejam quebrados. E a partir disso, esse filho, ele começa a se olhar no mundo como se ele fosse só, como se ele não tivesse ninguém, como é ele por ele, e normalmente ele começa a fazer conexões, gente, que não são às vezes as conexões
que nós, muitas vezes, desejamos para os nossos filhos. Às vezes, as conexões que vêm, elas não têm o mesmo entendimento de princípios que nós, que conhecemos a palavra. Nós aqui não estamos para julgar nada nem ninguém. Nós estamos com um único propósito: defender a nossa casa, defender a nossa família, defender os nossos filhos. E como é que eu faço isso? Eu vou sair brigando com todo mundo? Não, pelo amor de Deus. Começa fazendo pelo certo. Começa gerando conexão dentro da tua casa. Começa gerando intimidade com o teu filho. Porque o abraço, ele tem essa força de trazer a segurança que o teu filho, ele tem. Ele precisa, na realidade. Porque a gente imagina, porque ele é um adolescente, porque ele é uma criança, ele sabe. Não sabe, gente. Não sabe. A gente que é adulto não sabe. Vamos cair na real? Nós somos adultas. A gente não sabe, a gente está aprendendo. Eu não sabia disso uns dias atrás. E de repente eu quero imaginar que meu filho sabe. Ele não sabe. Ele não sabe. Eu não sei se eu acho graça ou se eu choro. Eu não sei, eu tô aqui em dúvida. É pra rir ou pra chorar? Não sei. Mas independente do que seja, vamos continuar. Ei, mãe, acorda. Teu filho não sabe. Vamos fazer o que a gente precisa. Eu vou defender ele. Como? Defendendo ele. Mas como é que eu começo? Gerando conexão, gerando intimidade. E esse começo, ele tem várias situações que eu posso trabalhar. Mas hoje nós estamos falando do abraço. E essa conexão, ela precisa começar a ser estabelecida em algum momento. Então, que comece hoje. Que comece agora, que comece nesse tempo. Porque se eu não faço isso, se eu dentro da minha casa não abraço o meu filho, o mundo vai abraçar. O mundo vai abraçar. O engano do mundo abraça. O engano da vida abraça. E aí, depois eu fico, não sei onde eu errei. Não, a gente não está aqui trabalhando quem é certo, quem é errado. A gente está aprendendo. A gente não sabe, não faz porque não sabe. E agora a gente vai começar a fazer. É trazer esse filho para perto. Porque quando eu olho para esse filho, só vendo que ele só tem defeitos, eu estou afastando ele. Teu filho pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele é teu filho. É a primeira alma que você precisa pensar em ganhar antes de sair por aí no mundo dizendo: eu quero fazer missão, eu quero ganhar muitas almas para Jesus, eu quero ser uma mulher muito usada, eu quero ser uma mulher muito usada, eu quero ganhar muitas almas, eu quero por aí ser missionária. Ei, acorda, tua missão começa dentro da tua casa. A tua primeira missão é os teus filhos. São as tuas primeiras almas que você deve começar, interceder, apresentar na presença do Senhor. Tá, beleza. Então, é dentro de casa que o nosso ministério começa, não é fora. A gente já viveu um engano por muito tempo, querendo, o nome, por uma interpretação equivocada nossa. Eu tenho que deixar tudo e pregar o evangelho. Eu já fiz isso, gente. Eu já fiz. Meu Deus. E achava que eu estava abafando. Nossa! Porque eu estou deixando tudo em nome do evangelho. Sabe aquela postura de pessoa certa? Ai, meu Deus, quanta ignorância da minha parte. Meu Deus, era muita ignorância. E deixava tudo, a bancarrota, tudo desorganizado, tudo melecado, tudo, sei lá, tudo a Deus dará. Ei, bora pregar o evangelho, porque importa que eu ganhe alma. Minha casa lá, a mão de sei lá de quem. E aí Deus, ele me chama para um momento que diz: ei, mana, menos.
Peraí que a banda não toca assim. A banda não toca assim, a banda toca de outro jeito. Não é como eu quero, é como tem que ser. E aí Deus, ele, realiza teu primeiro chamado. É dentro da tua casa. O teu primeiro chamado é dentro da tua casa. O teu primeiro ministério é dentro da tua casa. A tua primeira célula é dentro da tua casa. A tua primeira vocação é dentro de casa. Não existe isso. Aí eu vou abandonar tudo. E às vezes a gente ouve assim: eu vou fazer isso aqui, Deus vai cuidar dos meus. Mas ele não isenta a nossa parte. Em nenhum momento Deus ele isenta. Você faz o seguinte: você abandona aqui a tua casa, que eu vou lá, aí você vai aqui e eu vou arrumar a tua casa para ti. A ordem de pôr em ordem a nossa casa é para nós. A ação de pôr em ordem a nossa casa é nossa, não é de Deus. Quando nós vamos, é porque a nossa casa ela já está em ordem. Quando nós seguimos, é porque nós já fizemos a nossa parte na nossa casa. Quando nós caminhamos, é porque a nossa casa, nós já organizamos e já deixamos ela ok. Dizemos: olha, Deus, eu já fiz a minha parte. Já coloquei em ordem a minha casa, agora eu vou ali pregar o teu evangelho. E cuida aqui. Aí o cuidado de Deus é em livramento, é guardando a tua família. Mas pôr em ordem a tua casa é uma responsabilidade tua. Não é de Deus. O que você não pode fazer, o que foge ao teu controle, Deus ele faz. Mas aquilo que a gente pode fazer é pra gente fazer. Não tem um outro entendimento mal. Não existe isso, não existe. Só que antes a gente não entendia, a gente pecava por falta de conhecimento. Mas hoje nós temos uma maturidade, um conhecimento em Deus para entender que a banda não toca como a gente quer. Ela tem que tocar como verdadeiramente precisa. A orquestra da nossa vida, ela tem um maestro que é Deus. Mas antes esse maestro começar a dar o comando, nós precisamos organizar os instrumentos, as fileiras, separar os tons para que a orquestra ela funcione bem. Então, quando a gente pensa em famílias, muitos pais podem estar perdendo os seus filhos por causa de um abraço. Todo mundo entra nessa regra? Não. Nem todo mundo entra nessa regra. Às vezes você até dá, só que existe uma outra questão espiritual envolvida que a gente não vai tratar hoje aqui. Hoje a gente está falando só do abraço, porque não dá para envolver muitos temas, senão fica muito confuso e muito grande. E a nossa intenção é trazer conhecimento. E esse conhecimento traga aprendizado, porque o aprendizado ele muda comportamento. Tá? Então, dentro desse contexto, a gente precisa sim entender que o abraço ele é necessário para conexão, intimidade. E isso, quando eu falo, eu estou me referindo aos filhos, mas na realidade é para todos. Filho, marido, mulher, tanto faz. Vou ler aqui alguns benefícios do abraço. É bem interessante. Ameniza o estresse. Olha, gente, quanta gente estressada que tem na Terra, né? Que de repente, um abraço é aquilo que eu falei. Eu vou dar um abraço, vai solucionar? Não, é uma prática.
Melhora a saúde cardíaca. Êêê! Favorece a ação do sistema imunológico. Gente, isso não tem. Não tem. A média, segundo consta, a duração média de um abraço de apenas 3 segundos. 3 segundos. Ele pode mudar muita coisa. Mas já que você vai abraçar seu filho, não faça isso. Não abrace seu filho 3 segundos. 3 segundos é o tempo que a química do organismo dele começa a se movimentar. Porque quando eu abraço, eu já mandei uma mensagem pro cérebro. Pronto. No abraço, você está mandando uma mensagem. Abracei, mandei mensagem pro cérebro do garoto. Olha aí, da menina. E não é uma coisa que eles dizem assim, por mais que ele diz assim, eu não quero, não abraço. Vai aos poucos, ali para ir abraçando, puxando, se você não tem o hábito. Você vai precisar ir criando esse hábito com os seus filhos de abraçá-los. Tem outras informações aqui. Deixa eu verificar aqui mais importante. Acho que aqui eu já falei o básico, tá? Basicamente, das questões técnicas eu já foi mencionada aqui. Agora a gente vai só finalizar trazendo uma ideia das questões espirituais. Não bote, não abra a porta da sua casa para o seu filho sair por causa da falta de um abraço. Se não é tempo ainda dele constituir família, dele ir viver a vida dele, dele seguir o caminho dele. Se ainda não é o tempo e você percebe isso, não abra a porta por causa da falta de um abraço. A porta da rua do teu filho, fora do templo, ela já pode até estar aberta. Mas eu quero assegurar você, em nome de Jesus, que se você começar a mudar hoje, trazendo o seu filho para perto de você, gerando conexão e intimidade, trazendo tirando deles pela força do abraço, essa ideia de sozinho no mundo, solidão, meu Deus, o que é que eu faço sozinho? Trazendo para a mente dele, mesmo que seja de uma maneira inconsciente, somente com a mensagem que você dá do abraço, sensação de prazer, alegria e felicidade. Nem ele mesmo vai entender. Nem ela mesmo vai entender nada. De repente, ela começa a sentir uma coisa bacana. É interessante. Faça isso em nome de Jesus. Senhor, meus braços, eles são teus. Assim como tudo na minha vida é teu. E nesse dia, Deus, eu quero na força desse abraço, em nome de Jesus, na hora que eu tocar no meu filho, que eu abraçar minha filha, pela fé, Senhor, todas as sensações boas, de alegria, de prazer, de intimidade, de conexão, que possam ser estabelecidas nesse abraço, e todas as cadeias pela fé, em nome de Jesus, eu quero, Pai, declarar, em nome de Jesus, que nesse abraço as cadeias comecem a ruir, vai lá e abraça. Essa oração, ele não precisa ver, porque o mundo espiritual já está vendo. Você não precisa mostrar para o seu filho nada. Você já orou, já botou força nesse braço. Pega lá, fica um tempo abraçado com teu filho. Inicialmente ele vai estranhar, ele vai não querer,
Você dá um abraço simplesinho, um abraço pequenino e vai construindo essa intimidade. Vai reconstruindo essa conexão. E Deus vai fazer uma obra dentro da sua casa que você mesmo vai ficar maravilhado. E o primeiro passo é nosso. O primeiro passo sou eu que tenho que dar. Eu não tenho que esperar o meu filho vir me abraçar porque ele não vem. Ele não vem porque ele é ruim? Não, não é por isso. É porque a responsabilidade de trazer ele para junto e mostrar Deus para ele é minha, não é dele. Porque eu sou a mãe. Eu sou a mãe. E essa responsabilidade é minha. Quando ele tiver os filhos dele, ele vai entender. Mas agora essa responsabilidade é minha. E aí? Aí então a gente começa a pensar que realmente nós estamos fazendo dentro da nossa casa. Quando nós não entendemos, quando nós não realizamos, ou quando nós fazemos, ou simplesmente quando nós não entendemos o que está acontecendo. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que eu declarar dentro da minha casa. Vai acontecer aquilo que eu, em nome de Jesus, dizer que vai acontecer. Porque Deus é bom. Ele é fiel. E nele não há engano. Nele não há dor. Que você possa ser essa mulher que sim entendeu o recado de Deus e vai fazer a diferença na sua vida. Eu declaro sobre a tua vida que você, a partir de agora, não perca nada que depender de você para dar um abraço. Que você entenda que existe força sim no abraço. E que se teu filho ou a tua filha precisam desse momento de conexão e intimidade, que você possa se colocar na brecha em oração, orando, crendo e fazendo a sua parte. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida. Fica na Shalom, Senhor.